Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24. Romanos 3, 23 e 24. Esse é um texto muito conhecido, e esse texto fala: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Queridos, o texto está dizendo no 23 que todos pecaram. O texto é muito claro e está dizendo que não existe nenhum ser humano nessa terra que não pecou. O único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus, o próprio Deus, o Messias. E mesmo como ser humano, ele não pecou. Ele dependeu de Deus e venceu aqui na terra. O texto está dizendo que eu pequei, que você pecou e nós estávamos destituídos da glória de Deus. O que é uma pessoa destituída da glória de Deus? É afastada da presença de Deus. É afastada da bondade de Deus. É uma pessoa que não está debaixo da graça, que não está na bênção. Uma pessoa que já estava condenada. Uma pessoa que estava aflita, vazio, debaixo de maldição, sem esperança nenhuma. É isso que o texto, de uma maneira muito objetiva, está falando. Nós nascemos e com o passar dos anos, nós precisamos desenvolver a nossa fé. O Espírito Santo de Deus ministra o nosso coração desde quando nós nascemos. Nós somos ministrados, até mesmo no ventre da mãe. Então, há um plano de salvação para todo ser humano. Só que chega um determinado tempo da vida que cada ser humano tem um ponto de decisão. Ou eu quero Jesus, ou eu não quero. É uma escolha. A vida é feita de escolhas. E talvez hoje você está passando aqui por lutas na vida, justamente por ter feito escolhas erradas. Justamente por ter passado por momentos difíceis e por não ter buscado a Deus, se envolveu em fugas emocionais, em fugas para tentar resolver um problema interno. Um vazio existencial, uma carência, uma insegurança, um medo, uma depressão, ansiedade, não sei. Mas hoje você está aqui e com a graça de Deus há uma nova história para a sua vida. Todos pecaram. Até então, não há salvação. Até então a gente vê que nós estávamos já condenados, mas desde o início, desde quando Adão e Eva pecaram, existia já em Gênesis 3,15 o plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus não começa no Novo Testamento. O plano de salvação não começa com Jesus na cruz. O plano de salvação começa em Gênesis 3,15. Após a queda do homem, já começa o plano de salvação de Deus. Pois bem, vivíamos aflitos, vivíamos procurando muitas coisas para suprir um vazio. Alguns estão em vícios, outros estão em escolhas erradas, enfim. Outras pessoas estão envolvidas em seitas, em ocultismo, em coisas que não deveriam entrar. Mas tudo isso é a manifestação da dependência de Jesus. Então, havia uma necessidade em você e em mim. Nós estávamos andando como ovelhas sem pastor. Você sabe das suas noites. Você sabe dos seus domingos de aflição, de solidão. Você sabe
dias e nas noites onde não tinha nada de errado, mas interiormente você sabia que faltava alguma coisa. Faltava algo. E de fato, faltava Jesus. Então, nós vamos pular para Mateus capítulo 26 agora. 26, versículo 36. Olha o que diz o texto. Eu sempre peço para colocar no telão o versículo, tá? Quando eu não pedir, não precisa, irmão. É Mateus 26, 36. Amém. Vamos ler junto. Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o seu rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler um texto onde o próprio Jesus, ele está passando pela sua maior aflição da vida. Ele está indo com os seus 3 discípulos a Getsêmani. Ele está indo a este lugar orar, buscar a Deus, porque ele passaria uma das maiores batalhas do ser humano. Ele passaria pelo processo da crucificação, mas o sofrimento de Jesus aqui não está relacionado às dores que ele sentiu na cruz, aos pregos de aproximadamente 12 a 15 centímetros pregado nas mãos, pregado nos seus 2 pés. Jesus não está aqui profundamente triste, porque ele seria açoitado 39 vezes. Como é que era o açoite? O açoite era uma espécie de um chicote com 3 a 5 tiras de couro, e na ponta dessas tiras tinha amarrado, preso osso ou algum tipo de lâmina. E ele era colocado, então, de costas e de pernas abertas, e aí, então, a chicoteada era dada nas suas costas. E aquele osso, aquelas lâminas cravavam no corpo e eles puxavam para baixo ainda. Então, era algo terrível. E era 40 menos 1. O mínimo de chicotada, de açoites, era 39. Quem é que apanhou de varinha da mãe aqui? Uma varadinha, 2, 3 doía, não? Quer ver aquela que não quebrava? Aquela de cinamão, galinha de cinamão. Mas eu lembrei de cinamão agora. Aquela lá, quando eu vi a verdinha, a verde não quebra, né? Meu Deus do céu. Mas agora eu quero que você analise Jesus sofrendo esses açoites de uma maneira terrível. Uma verdadeira tortura. Mas nós acabamos de ler aqui que Jesus aqui está profundamente triste. E uma tristeza mortal. Essa tristeza, essa angústia, ela estava relacionada diretamente ao seu afastamento do Pai. É por isso que ele ora e diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice que ele está falando é se afastar do Pai.
estar distante do Pai. Porque quando nós estamos distante do Pai, a alma clama pelo Senhor. Quando nós estamos distante do Pai, por mais que você trabalhe, conquiste, tenha um salário bom, sua conta está recheada, está tudo bem, nós ficamos profundamente tristes porque a alegria não está nas conquistas, a alegria está em Jesus. A felicidade não está no que temos, a felicidade está na presença de Deus. Jesus está orando, pedindo, Pai, eu não quero me afastar de Ti, mas que seja feita a Sua vontade. Por que Ele fala isso? Porque Ele sabe que deveria passar por esse processo. Não porque Ele pecou, mas porque sobre Ele estava o meu e os seus pecados. Ele está sofrendo justamente por causa dos nossos pecados. E Ele está então no Getsemane. Ele subiu a esse local, que significa um local que prensa de azeite. Um local onde se esmaga a azeitona para conseguir então o suco da fruta, o óleo. E esse óleo então tem a simbologia e representa a presença do Senhor, representa o Espírito Santo de Deus. Jesus está sendo prensado, esmagado por causa dos nossos pecados. Ele está se preparando para se afastar de Deus, sofrer com esse afastamento para nos dar vida. Há um preço a ser pago para que a gente hoje possa estar aqui, possa ter vida, se alegrar, possa ter a salvação, a vida eterna. Então, nós já estamos vendo aqui que Jesus está sofrendo por cada um de nós. Há um sofrimento espiritual, mas também há um sofrimento físico. Ele recebeu açoites, ele recebeu então uma coroa de espinhos. Uma coroa de espinhos. Esses espinhos, eles eram grandes. E então colocaram em sua cabeça, e a partir do momento que colocaram em sua cabeça, pressionaram e bateram em sua cabeça para que entrasse. E alguns estudiosos dizem que pode ter até perfurado o crânio. Coroa de espinhos. Você já parou para pensar o que o Senhor Jesus pagou? O que Ele teve que passar? Para que hoje a gente possa ter vida? Irmãos, quando eu comecei a pensar nessa história, o que Ele passou, quando eu comecei a pensar, Ele passando lá pela Via Dolorosa, carregando a cruz, uma cruz pesada, mas o peso ainda maior que a cruz eram os nossos pecados sobre Ele, era o afastamento de Deus. Eu comecei a pensar como que eu fico triste e como eu não vou à igreja louvar e adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus um dia de chuva, um dia de frio, um dia de calor. Não tem mais como. Eu preciso ter um compromisso e eu não vou mais dar nenhuma desculpa para não buscar a Deus. Quando a gente começa a perceber o quão Jesus pagou um alto preço, queridos, não tem mais desculpa. Nós podemos fazer mais, nós podemos nos comprometer mais, nós podemos orar mais, nós podemos vir. O que é quinta-feira às 5 horas da manhã, se Jesus na quinta-feira à noite estava ceando, sendo traído, preso por causa de nós, para nos salvar. Então não é nada, absolutamente nada. O que é eu tirar tempo para a leitura bíblica? Isso vai me dar vida, isso é para mim mesmo, não é para o Senhor. E há aqueles que pensam que vão à igreja para
a agradar ao Senhor, que vão à igreja porque Deus vai ficar alegre. Não, irmãos, nós estamos na igreja, somos igreja, lemos a palavra de Deus, dependemos de Deus, porque nós precisamos. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus o tempo todo. Amém? Então nós estamos vendo que a aflição de Jesus é justamente algo sobrenatural. Jesus suou sangue. E suar sangue é porque ele estava extremamente aflito. A dor é tanta que ele suou sangue e ele não começou então a derramar sangue na cruz. Ele começa a derramar sangue antes mesmo da cruz. É por isso que a maior prova de amor, ela não foi feita de um homem para uma mulher, ela não foi feita de uma pessoa, de um marido para a esposa, não foi feita num convite de casamento, de um filho para um pai, de um pai para um filho para a mãe, mãe para um filho. A maior prova de amor que nós temos é Jesus morrendo na cruz por cada um de nós. E o amor, ele não é teórico, ele não é falado. O amor bíblico, o amor que Deus nos ensina é um amor praticado. Quando eu me movimento em favor de alguém ou alguma causa, eu manifesto o meu amor. Quando eu obedeço a Deus, eu manifesto que amo a Deus. Estão comigo na mensagem? Jesus está nos ensinando que não adiantaria nada ele falar assim: eu amo você, Gabriel, porém eu não estou disposto a morrer na cruz por você. Condenação. Eu te amo, eu amo lá a família Nova Vida, eu amo as pessoas de lá, mas eu não estou disposto a morrer na cruz, porque vai doer demais, eu vou ficar afastado de Deus, eles vão me açoitar, vão cravar uma coroa de espinho, vão cuspir na minha cara, vão me açoitar e eu não quero passar por isso. Vão colocar eu numa cruz e vão colocar-me diante das pessoas, me humilhando, e eu não quero passar por isso, mas eu amo vocês. Isso está meio que relacionado a um tempo da nossa vida. Tem um tempo da nossa vida que a gente ama a Deus, que a gente acha que anda com Deus, que está com Deus, mas a gente não tem compromisso nenhum com Ele. E quando alguém vinha falar comigo de Jesus, eu falava assim: você está achando que eu não tenho Deus? Um religioso sempre se ofende quando alguém vai falar de Jesus com ele, porque ele está na carne. E ele acha que quando alguém vem falar de Jesus com ele, a pessoa está dizendo que não tem Deus. Jesus está pagando um alto preço. Ele é julgado. E nesse julgamento é justamente porque ele veio para cumprir esse propósito. Ele é o Messias. Ele é o rei dos reis, mas não um rei político. Ele é um rei que veio para salvar a humanidade. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, irmãos. Então, por muito tempo, nós também buscávamos preencher um vazio em coisas, em pessoas, em programas, em eventos que nunca preenchia, só aumentava. Mas quando nós começamos a orar e abrir o nosso coração para o Senhor Jesus, nós começamos a viver uma vida plena. Começamos a entender o sentido da vida. Deus derrama um óleo sobre nós, o óleo da vida, o óleo da sua presença, o óleo da unção. Deus derrama um óleo sobre nós que nos levanta. E você não precisa mais viver como aquele que sofre, como aquele que está sempre prostrado para os problemas. Lembra que Jesus pagou na cruz. Jesus sofreu por nós e nós podemos hoje viver em novidade de vida. Temos aflições? Temos. Temos luta? Temos. Mas Jesus nos coloca de pé, cheio de vida. Não aceita jamais um diagnóstico de enfermidade. Por quê? Porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Não aceita uma palavra
de desgraça, uma maldição sobre a sua vida, jamais. Por quê? Porque a palavra de Cristo está acima de qualquer palavra humana. Ah, pastor, maldição hereditária. Não. A partir do momento que você aceita Cristo, anda com Cristo, se alimenta de Cristo, você tem autoridade para desfazer qualquer palavra, qualquer maldição, em nome de Jesus. Não aceite nenhuma palavra que quer fazer você retroceder na fé, que quer fazer você desmerecer a palavra de Deus, a presença de Deus, a igreja de Cristo. Não! Sobre a sua vida está a mão do Senhor. O tema da mensagem de hoje é tetelestai. É, isso aí mesmo. Tetelestai. É uma palavra de origem grega. Nós vimos até aqui então que nós pecamos e estávamos destituídos da glória de Deus. Nós vimos aqui que Jesus passou por agonia, suou sangue, porque iria se afastar de Deus por causa dos nossos pecados. Jesus foi açoitado, a coroa de espinho foi cravado no crânio de Jesus. Essa coroa ali, semelhante, né? Agora imagine aqueles espinhos ali na sua cabeça. Não adiantaria nada, porque só Jesus é perfeito. Ele pagou os nossos pecados, porque nós não poderíamos pagar. Você está entendendo a ingratidão que nós temos muitas vezes? De achar que o nosso problema é motivo para nós não buscarmos a Deus, ou julgarmos Deus, ou nos aborrecermos com Deus, dizer, eu não vou te buscar mais, eu não quero mais nada com igreja, olha o que me aconteceu. Irmãos, nós já estávamos condenados no inferno, nós já estávamos malditos. Então, tudo o que nós recebemos, nós não merecemos, é pela graça de Deus. Por isso, pare de reclamar. Pare de reclamar do seu trabalho, pare de reclamar do seu corpo, pare de reclamar do seu cabelo, pare de reclamar da sua casa, da sua família, pare de reclamar do seu carro, dos amigos, da igreja. Não reclama mais. Por quê? Porque nós já temos muito mais do que merecemos. Se você pode sair de casa e vir até aqui, se for de Uber, se for de bicicleta, se for de carro, não sei, mas entenda, você já é abençoado em Cristo. Não espere ter algo para se sentir abençoado, você já é. A bênção não são coisas, a bênção é o nosso espírito estar em paz, a paz que excede o nosso entendimento. Existem pessoas nesse mesmo momento que são multimilionárias e que o médico está dando diagnóstico, não tem o que fazer. Só por um milagre. Entende que algumas pessoas vão recorrer a Deus somente quando o único recurso dela vai ser Deus. Não é o nosso caso. Porque nós não dependemos de recursos. Nós não dependemos de dinheiro. Nós não dependemos de pessoas. Nós precisamos de recursos? Precisamos. Precisamos de pessoas? Precisamos, mas a nossa dependência é exclusiva de Jesus. Irmão, entende que tem coisas que eu não vou poder fazer por você. Tem coisas que Deus vai me usar como instrumento. Tem coisas que Deus vai te usar como instrumento na vida dos outros. Assim vale para sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas tem coisa, irmão, que é você e Deus. Não tem o que fazer. É você e Deus. Ajoelhado, clamando, buscando. Então, pensa nisso, porque essa é uma mensagem que vai fazer você refletir. E sem reflexão,
sem meditação, não há arrependimento. Não há arrependimento. A gente precisa entender que a Bíblia nos garante prosperidade, alegria, festa nos céus. A Bíblia nos garante, sim, ser bem-sucedido, mas na vontade de Deus, não na nossa. Eu não posso dizer, Deus, eu quero ser próspero, então eu quero uma Ferrari, eu quero uma mansão, eu quero 2 milhões na conta. Não, isso não é assim. A prosperidade de Deus é viver o propósito de Deus. É viver no centro da vontade de Deus. É você poder fazer tantas outras coisas, mas você entendeu o seu chamado e você quer servir a Deus. Ser próspero é você não acrescentar na sua vida absolutamente nada que está fora do propósito do Pai. Porque tem coisas que você até pode fazer. Até pode comprar. Mas está no propósito do Pai? Essa pergunta tem que ser feita. Prosperidade é você poder comprar algo e primeiro perguntar, Pai, é para comprar? É para trocar de casa? É para comprar um carro melhor? Sim ou não? Me dá paz se for para ser. Não, não é, meu filho, então está tudo bem. Está tudo bem. Lembra que Jesus foi coroado com uma coroa de espinho. João capítulo 19, versículo 28. Está consumado. Irmão, sabe o que isso significa? Isso significa que quando Jesus diz tetelestai, ele está pagando todas as dívidas que não eram dele, mas era sua e minha com Deus. Por que você vive ainda achando que existe alguma dívida com Deus? Ah, pastor, eu vivo ainda debaixo de opressão, eu tenho mania de perseguição, eu não estou em paz ainda porque eu não tenho convicção da minha salvação. Só pode ter uma razão para isso. Você ainda não aceitou Jesus, não declarou no seu coração, não publicou com o batismo de que Jesus é o teu Senhor e Salvador. Se você ficar procrastinando, adiando uma decisão que já está clara no seu coração, não espere ficar em paz. Se Jesus já falou em seu coração, se já foi revelado a você as Escrituras, a pessoa de Jesus, você já entendeu que é uma decisão de fé, mas você está com medo, você não quer se entregar, você está com medo de deixar e renunciar o pecado, renunciar tantas outras coisas que precisa ser renunciado para viver uma vida com Cristo, não espere andar em paz. Pelo menos eu não consegui. O tempo que eu tentei ficar adiando em aceitar Jesus, me batizar, assumir um compromisso com Deus, a paz não reinou na minha vida. Por quê, irmãos? Porque eu já tinha direção, Deus já tinha falado comigo e eu não tinha ainda tomado uma decisão. Por isso, quando nós tomamos uma decisão em Deus, aí sim a paz começa a reinar nas nossas vidas. Amém? Faz sentido você estar aflito? Faz sentido quando nós estamos aflitos? Não faz, porque tetelestai, já está pago, já está consumado. A dívida que existia contra Deus já está paga. Por que eu tenho vergonha de aceitar Jesus e publicar um batismo que eu quero andar com o Senhor? Se Jesus não teve vergonha de morrer na cruz por mim. Jesus não teve vergonha de se entregar. Jesus não teve vergonha e não teve medo das consequências de cumprir o seu propósito. Quais? Açoitada, guspe, humilhação. Por que nós vamos ter vergonha de aceitar a vida, de andar com a vida? Aquele que conhece todos nós, até mesmo antes de estarmos no ventre da mãe, aquele que conhece o nosso hoje, já está no nosso amanhã, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não ande na religiosidade. Se você quer ter uma vida plena, de fato, diga: Jesus, eu quero andar contigo. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, os meus projetos, a minha casa, os meus filhos, tudo é teu. É uma decisão pessoal.
pastor não decide por você, o irmão da igreja não decide por você, seu cônjuge não decide por você, seu vizinho não decide por você, porque a salvação é pessoal. Ninguém poderia morrer na cruz no lugar de Jesus. E ninguém vai conseguir aceitar Jesus no seu lugar. É você que precisa fazer isso. É você que precisa manifestar fé e declarar que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. Porque Jesus, então, fala esse termo, tetelestai. É interessante que não foi por um acaso, irmãos. Jesus não está falando isso de maneira isolada. Ele está falando isso de maneira intencional. Por quê? Eu vou passar aqui 4 situações porque Jesus falou tetelestai. Porque essa foi a última palavra que ele falou na cruz do Calvário. A primeira qual é? Significa posse de propriedade. Naquela época, quando uma pessoa se tornava proprietária de um terreno, após o pagamento total daquele terreno, quando ela de fato pagava todo o terreno, ela então se tornava proprietária. Ela recebia então uma espécie de escritura com essa palavra, tetelestai, que significa então que o comprador agora era o dono de direito daquela propriedade. Quando Jesus diz tetelestai na cruz, ele está dizendo agora, eu estou pagando os pecados do Gabriel, eu estou pagando os pecados da família Nova Vida, e agora eu sou o proprietário de todos eles. Não, é muito baixo. É muito baixo, irmão. Entende o porquê ele disse isso? É porque antes nós éramos propriedade do inimigo, do diabo, de Satanás. Estávamos condenados no inferno. E quando Jesus, então, é obediente até a morte de cruz, e ele passa por tudo aquilo, ele na cruz do Calvário, mesmo tendo o seu próprio Pai afastado dele por causa de nós, ele diz, tetelestai. Ou seja, eles não são mais propriedade tua, Satanás. Eles são agora minha propriedade. Por quê? Porque tetelestai quer dizer está pago. A dívida que existia não existe mais. O que acontece com uma pessoa quando ela tem uma dívida? Ela só anda pela rua 2, porque na rua 1 está devendo. Ela só vai pela rua de cima, porque na de baixo tem dívida. Graças a Deus eu nunca precisei passar por isso, mas tem pessoas que desviam o caminho. Por quê? Porque está devendo para alguém. Já poderia ter pago, mas continua devendo. Essa pessoa anda de cabeça baixa, triste, ela se esconde, se ela está no mercado e vê, que a pessoa, opa, fica olhando ali os negócios e tal. Ela vive escondida. Por quê? Porque a dívida não foi paga. No nosso caso, por que você tem vergonha de cumprir o propósito de Deus? Por que você tem vergonha de dizer um aleluia, levantar as mãos, louvar o Senhor, se não existe mais dívida? Já foi pago. Porque anda triste. Entende que já está pago, mas se eu não aceitar Jesus, se eu não declarar minha fé em Jesus, a dívida está paga, porém eu não também posso ainda. Já está pago, irmãos, mas eu preciso manifestar a minha fé. Jesus não vai fazer o que eu tenho que fazer. Assim como ele fez o que eu não podia, ele não vai fazer o que está na minha parte. Fé. Decisão. Se você colocar os amigos, a família, as pessoas acima de Deus, cuidado, a sua salvação, ela está correndo riscos. Tetelestai. Então diga assim comigo, eu não sou mais propriedade de Satanás. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus, porque a dívida foi totalmente paga na cruz do Calvário. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, por que Jesus falou tetelestai? Quando um filho ou um escravo, um servo, recebia algum tipo de tarefa do seu pai ou do seu senhor, e quando ele então concluísse aquela tarefa com sucesso, ele então dizia tetelestai, que justamente significa concluído o meu trabalho. Concluído com sucesso. Portanto, quando Jesus diz tetelestai, na cruz do Calvário, ele está dizendo exatamente isso. Trabalho concluído. Está consumado. Entende que tem situações da vida que a gente está vivendo que a gente não precisa mais viver? Entende que Jesus conquistou na cruz, nos dá autoridade, nos dá vida, e muitas vezes a gente anda ainda com pouca fé, e a partir de hoje nós vamos acessar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Você não vai mais ficar nessa de será que eu mereço? Merecer ninguém merece, mas pela graça nós somos salvos, por meio da nossa fé em Jesus Cristo, não pelas nossas obras para que ninguém se glorie. Deus oferece a salvação para todos que nele crê. Pela graça, por meio da fé. Então não tem mais essa história, eu sou coitadinho, eu nasci assim, eu nasci assado, eu nasci para sofrer. Não, você nasceu para viver uma vida com Cristo. Porque a dívida está paga, você não precisa mais viver como uma pessoa que está devendo. A não ser que você não aceitou Jesus ainda, a não ser que você não decidiu se batizar ainda, sendo que já foi revelado ao seu coração. Tudo que tinha que ser feito, todo o trabalho que precisava ser feito, Jesus já cumpriu na cruz do Calvário, irmão. Terminei o trabalho, está concluído. Terceiro ponto, por que Jesus falou tetelestai? Que também significa quitei a dívida. Quando uma pessoa tinha alguma dívida com a outra, ela pagava aquela dívida e ela recebia um carimbo, um documento carimbado, selado, de que aquela dívida estava paga. E naquele carimbo, naquele documento, estava escrito o que mesmo? Tetelestai. E representava então a quitação daquela dívida. Qual é o selo que nós temos, irmãos? O Espírito Santo de Deus, a marca da promessa. Porque a dívida já foi paga. Agora nós não temos mais um carimbo de dívida, agora nós temos um carimbo, um selo do Espírito Santo de Deus, que somos propriedade exclusiva de Deus. Jesus terminou o seu trabalho na cruz do Calvário e a dívida está quitada. Por isso, vamos cada vez mais nos alegrarmos. Por quê? Porque nós estamos indo para o céu, o nosso lugar é o céu. Não se entregue para os problemas. Não desista da própria vida. Não desista da sua família, não desista de Deus, não desista do seu ministério. Não, vai firme ainda, porque não há mais dívida e a paz que excede o entendimento, ela está sobre você e sobre a minha casa. Por muito tempo eu vivi triste, por muito tempo eu vivi aflito, sem saber, sem perceber, quieto, preocupado, ansioso, nervoso, com medo da morte, com medo do amanhã. Não precisa mais, manifeste a sua fé em Cristo. Profetiza, fala palavras de bênçãos, palavras que adoram a Deus, para que você tenha a maior transformação de dentro para fora. Jesus se entregou e foi crucificado como um cordeiro mudo. Ele não murmurou, não reclamou, porque ele sabia o que estava fazendo, ele estava obedecendo ao Pai. Quem obedece ao Pai acessa o que o desobediente não acessa. O que fala Hebreus 11:6 diz que aquele sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador.
Você crê, irmão? Então não tenho por que ficar adiando o batismo, não tenho por que ficar adiando leitura da Bíblia, não tenho por que ficar adiando membramento, não tenho por que ficar adiando oração. Não tem mais por quê. Por quê? Porque você está se aproximando de Deus e você crê que Ele existe e crê que Ele é galardoador. E quarto ponto, por que Jesus disse tetelestai? Essa aqui é tremenda também. Quando uma pessoa era presa e ela cumpria então o seu tempo de prisão, ela recebia uma espécie de um documento. O escravo também recebia um documento, ele era escravo por tantos anos e no 7º ano, se eu não me engano, ele poderia ser liberado. Então, como ele tinha sua orelha furada, todos sabiam que ele era escravo. Mas para ele mostrar que já tinha cumprido a sua pena, ou o escravo já tinha passado pelo período, ele tinha um documento. E nesse documento estava escrito o quê? Tetelestai. O que é isso? A dívida está paga. Eu sou livre. Porque alguém podia ver e dizer, olha, você precisa voltar para a prisão. Você estava preso, volte para a prisão. Ou aquele que era escravo, olha, você precisa voltar para o seu dono. Ou eu vou te escravizar, ou você vai voltar para o seu dono. E aí então ele tirava e mostrava. Tetelestai. A dívida está paga. Eu sou livre. O que representa isso para nós, irmãos? Representa que nós temos a marca da prisão que nós estávamos. Nós temos as marcas porque nós éramos escravos do inimigo, sim ou não? Mas quando o inimigo vir e dizer para você que você tem que voltar para a prisão, que você tem que voltar a ser escravo do pecado, que você tem que retroceder na fé e voltar a fazer o que você fazia antes, você vai tirar o documento. Você vai dizer, tetelestai, eu sou livre. Por quê? Porque a dívida está paga, está consumada. Não fique calado. Não fica ouvindo a voz do inimigo, mostrando o seu passado, mostrando os seus pecados, te acusando, mostrando que você tinha uma dívida. Não, a dívida não existe mais. Aceite Jesus, ande com Jesus, abra o seu coração para o Senhor, que a dívida já foi paga. Muitas vezes o inimigo tenta mostrar os seus pecados, e nunca esconda os seus pecados do inimigo. Quando ele te mostrar um pecado, você tem que dizer, realmente eu fiz isso. Realmente eu vivia dessa forma, mas deixa eu te dizer, aí você pega a Bíblia, e aí você pega as anotações do culto de domingo, e você diz, tetelestai, Jesus pagou na cruz toda a dívida, não há mais dívida, eu sou livre, eu sou propriedade de Deus, sim, o trabalho foi terminado, Jesus é o Cordeiro perfeito, e agora eu sou livre, não estou mais nas tuas garras. Em nome de Jesus, bate em retirada a Satanás naqueles que estava perturbando. Irmãos, isso é tão real que às vezes eu em casa estou pensando, vem pensamento se eu tenho que orar assim. Todo cristão tem o seu jeito. E às vezes eu sozinho em casa estou orando. Não. Se alguém está perto, mas está falando com quem? Muitas vezes eu estou orando e declarando, em nome de Jesus, sai, não aceite esses pensamentos. Não vai conseguir mais me fazer eu retroceder, fazer eu ficar com medo, fazer eu ficar introvertido, fazer eu ficar com a necessidade de aprovação dos outros, o que os outros estão pensando, será que vão falar mal de mim, será que vão... Não, tetelestai, a dívida está paga, você é livre, vai cumprir o teu propósito com Deus. É libertador isso ou não, irmãos? Quem é que está sendo abençoado com essa palavra aqui? Porque, irmãos, não adianta a gente estar na igreja, ler a Bíblia, conhecer histórias bíblicas, se a gente não vive ainda como propriedade de Deus, como alguém que foi liberto por Deus, como alguém que está rompendo o mundo espiritual. Se eu não estou vivendo desse jeito, tudo é religiosidade. E eu sei que você não quer viver isso. Portanto, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E agora a cruz está vazia. Fala comigo assim, a cruz está vazia. Está pago, irmãos. Está pago. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores.
Ele levou sobre si. Nós estávamos aflitos, não estamos mais. Passamos por aflições? Passamos, mas não vamos permanecer nas aflições. Passamos pelo deserto? Passamos, mas não vamos permanecer no deserto. Passamos pelo vale da morte? Passamos até pelo vale da morte, mas não vamos permanecer no vale da morte, porque em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Então, não deixe o diabo falar quem você é. Não deixe as pessoas falarem quem você é. Deus diz quem você é. E para finalizar essa parte, Jesus morreu, não está mais na cruz, mas onde é que ele está? Bom, Mateus 28, você pode ler em casa. Algumas mulheres foram procurar Jesus, e aí então elas tiveram uma resposta. Quem vocês estão procurando? Ele não está aqui. Jesus ressuscitou. A dívida foi paga. Jesus morreu, pagou toda a dívida, mas faltava algo ainda. Ele ficou 3 dias morto, ele ficou 3 dias ali, mas precisava acontecer algo ainda. O quê? Ser ressuscitado. Porque se Jesus continuasse morto, ele não conseguiria nos dar vida. E como Deus ressuscitou Jesus, ele agora ressuscitou, não está mais sepultado, ele está em nossos corações, agora nós podemos em Cristo ter vida e vida em abundância. Então viva como filho, não viva mais como escravo. Viva como alguém que foi escolhido por Deus. Viva como alguém que é propriedade de Deus, não propriedade do inimigo. Ele não está mais no sepulcro. Jesus ressuscitou e hoje ele vive e vive eternamente no meu e no seu coração. Tetelestai, está consumado, está pago. Eu não tenho mais nenhuma dívida com Deus. Você não tem mais nenhuma dívida com Deus assim que aceita Jesus e cumpre as ordenanças do batismo, porque é de Deus, é algo que vai te dar vida, é algo que você está cumprindo um propósito do Pai. Tetelestai. Deus, quando olhava para Jesus, se entristecia porque via nós. Os nossos pecados estavam nele. Mas agora Deus olha para nós e se alegra, porque Jesus está em nós. Amém? Então não olha mais para o pecado, não deixa mais o diabo te acusar. Viva como filho, alegre e feliz, porque Deus é contigo. Convido a igreja a se colocar de pé. Eu espero e tenho muita esperança e fé de que com essa palavra você não vai mais viver como condenado, não vai viver mais para baixo, vai viver como filho, vai viver como propriedade exclusiva de Deus. Por que o batismo, pastor? Porque o batismo é você manifestar publicamente o que já aconteceu no seu coração.